todos muito bem-vindos a essa live da Sociedade Brasileira de Diabetes. Meu nome é Roberto Raduan, eu sou coordenador do Departamento de Hiperglicemia Hospitalar da atual gestão, do Dr. Domingos Malelli, e estou aqui com o maior prazer compartilhando essa apresentação com a doutora Cláudia Schmidt e com o Dr. Simão Rutenberg. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que a gente considera da mais vital importância, que é o tratamento da glicemia com o paciente internado. É uma coisa relativamente recente, que a gente está ainda aperfeiçoando, mas que se mostrou de uma importância enorme para que os desfechos dos nossos pacientes dentro do hospital sejam os melhores possíveis. Nós vamos seguir um roteirozinho de mais ou menos o que acontece com o paciente quando procura uma instituição hospitalar. Então, nós vamos começar pelo pronto-socorro, depois pela internação, vamos passar pela UTI, vamos passar pela enfermaria, vamos discutir as nossas facilidades, as nossas dificuldades com a glicemia nesses diferentes setores da instituição, vamos comentar o que fazer por ocasião da alta e como orientar o paciente. Então, espero que vocês nos acompanhem e possam aproveitar ao máximo a nossa apresentação. Muito bom. Então, vamos exemplificar que um paciente chega no pronto-socorro com um diagnóstico de pneumonia e é feita uma glicemia hospitalar e a gente tem um resultado de 280. Doutora Cláudia, como vocês procedem aí no Einstein perante uma glicemia elevada, muitas vezes sem saber se o paciente era ou não era diabético? Okay. Olá. Bom, esse paciente é importante já começar colhendo a história dele, checar se ele tem antecedente de diabetes, não tem, qual é o tratamento que ele vinha fazendo para o diabetes, fazer uma avaliação também de como era o controle prévio da glicemia dele, se era uma glicemia muito bem controlada, ou se já vinha descompensada há mais tempo, ou se é um indivíduo que sabidamente não tem diabetes, ou um indivíduo que não sabe se é diabético ou não, né? Muitas vezes a internação acaba sendo uma oportunidade de um diagnóstico de um diabetes já previamente instalado, mas que não era conhecido até então. É importante nesse paciente repetir a glicemia antes da próxima refeição e confirmar se existe essa hiperglicemia realmente ou não, e a partir daí desencadear o tratamento dele. Vai ser importante tratar, isso é uma coisa que vamos discutir hoje, né, a questão de um indivíduo que tem uma hiperglicemia durante a internação, ele tem um risco maior de complicações. Perfeito. Então, realmente é importante identificar esse indivíduo e realmente adequar o tratamento conforme a condição clínica dele. Aí vai depender se ele é um paciente estável, se ele é um paciente instável, qual vai ser a programação durante a cirurgia para ele, isso vai determinar quais são as melhores opções de tratamento. Simão, evidentemente, de acordo com o que a Cláudia falou, esse paciente pode ser um paciente diabético que não sabia que era diabético, pode ser um paciente diabético que sabia que era diabético e pode estar fazendo um quadro que a gente chama de hiperglicemia hospitalar. Evidentemente, a hemoglobina glicada é o que vai ajudar a separar isso. Como é que você caracteriza a evolução clínica desse paciente, sendo ele diabético, sendo ele não diabético com hiperglicemia hospitalar? Quais são aqueles que evoluem melhor e que evoluem pior? Olá, é um prazer estar aqui participando dessa live com a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, nesse novembro azul, né? Então é muito importante a detecção desse paciente, né? Para que vocês tenham uma ideia, né, hiperglicemia hospitalar tem uma morbidade, uma mortalidade até em pacientes que não sabiam que eram diabéticos, uma morbidade, uma mortalidade superior àqueles pacientes que sabiam previamente que eram diabéticos. Então, a identificação desses pacientes é fundamental, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, né, que o Dr. Raduan colocou muito bem, quer dizer, a determinação da glicemia capilar é um sinal vital que deveria ser obrigatório, né, em qualquer admissão de um quadro agudo no pronto-socorro.
porque é um divisor de águas entre atender esse paciente que não sabia que era diabético e determinar um prognóstico melhor. A partir daí, nós vamos ter uma série de procedimentos de monitorização desses pacientes. Né? Se a glicemia capilar era 180, não é, Radwan? Né? 180, eu usei. Essa glicemia capilar deve ser repetida, deve ser colhida uma hemoglobina glicada, cujo resultado não ficar pronto na hora, para determinar se ele era previamente diabético, e deve-se proceder à monitorização e tratamento conforme se encaminha à internação hospitalar. Então, nesse approach inicial ao paciente, que é feito quando ele chega na instituição, eu gostaria só de frisar em alguns pontos antes de passar para o andamento da nossa discussão. A fundamental importância da coleta da hemoglobina glicada quando o paciente vier. Se essa glicada vier alta e esse paciente não sabia, e esse paciente não tem um antecedente de diabetes, esse paciente já era diabético e não sabia. Se essa glicada vier normal e a glicemia dele estiver alta, esse paciente não era diabético e está fazendo um quadro de hiperglicemia hospitalar. Como o Simão já frisou, a mortalidade nesses pacientes é 7 a 8 vezes superior aos pacientes normais e 4 a 5 vezes superior aos pacientes diabéticos. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico, porque nós temos que tomar muito cuidado no controle dessa glicemia. Outra importância fundamental da hemoglobina glicada, nós vamos ver mais tarde por ocasião da alta. Se essa hemoglobina glicada do paciente diabético veio boa, a gente mantém o tratamento. Caso contrário, nós temos uma oportunidade para corrigir aquilo que ele vinha fazendo e dar alta com um tratamento melhor. Muito bom, vamos seguir adiante. Vamos supor, então, que esse paciente tinha uma pneumonia, com uma glicemia alta, tinha hipotensão e foi indicado transferência desse paciente para a UTI. Então, agora, nesses próximos minutos, nós vamos falar do tratamento dos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. Então, começo com a doutora Cláudia, para estabelecer lá no Einstein quais são os critérios que eles têm para iniciar a bomba de infusão endovenosa de insulina, como é que ela funciona em traços bastante simples, porque aí o protocolo, cada um tem o seu. Nós não vamos discutir com detalhe aqui o protocolo de cada instituição, porque são todos adequados à instituição que a gente trabalha, mas, em linhas gerais, os critérios de iniciar a bomba, os critérios de retirar a bomba, como procedem aí dentro do hospital que vocês trabalham. Cláudio. Esse indivíduo que vai para a UTI, em geral, é um indivíduo já mais instável. E dentro das opções de tratamento, em geral, nós evitamos o uso de antidiabéticos orais e preferimos o uso de insulina. O uso da insulina, nós temos que ponderar bem a questão da insulina subcutânea ou endovenosa. O indivíduo que tem uma instabilidade hemodinâmica, tem hipotensão, está usando droga vasoativa, em geral, a absorção subcutânea não fica tão boa, fica mais errática, e o uso da insulina endovenosa acaba sendo preferido para garantir um melhor controle glicêmico. O uso da bomba de infusão demanda muito mais da estrutura do serviço do que o uso da insulina subcutânea. Porque esse indivíduo com a insulina endovenosa vai precisar de uma monitorização muito mais frequente, monitorização de hora em hora, e ajuste contínuo da bomba de insulina. Tentando visar sempre um controle glicêmico que não é um controle estrito, não é um controle intensivo. A meta não vai ser deixar a glicemia como seria desejado para o indivíduo no ambiente plenamente ambulatorial. Eu não vou buscar uma glicemia de 100. O ideal para esse indivíduo crítico seria uma glicemia entre 140 e 180. Tem alguns estudos mostrando, muitos estudos, na verdade, mostrando que quanto maior a glicemia, realmente maior o risco de um desfecho desfavorável, tanto em termos de mortalidade, quanto tempo de internação, maior risco de infecções, maior morbidade geral. Mas também a glicemia muito baixa, especialmente abaixo de 100, ela também tem um risco maior de morbimortalidade hospitalar. Então, a meta é buscar uma glicemia intermediária, é uma curva em U. Né? Quanto mais alta, pior, e realmente também quanto mais baixo, pior. Então, a recomendação geral é manter entre 140 e 180 a glicemia, evitando aportes excessivos de glicose,
garantindo, é claro, a nutrição do paciente, seja uma nutrição por via oral, no indivíduo que, apesar da instabilidade, ainda consegue manter uma ingesta por via oral, seja por sonda, seja uma nutrição parenteral, garantir o aporte necessário para ele, mas sem evitar excessos de glicose. Então, evitar o excesso de um soro glicosado. Às vezes, tem muitos medicamentos que podem ser diluídos num soro fisiológico ou em soro glicosado. Preferir o soro fisiológico, tentar manter a glicemia nesses níveis mais intermediários. Simão, mais alguma? Gostaria? Em termos da indicação, né, do protocolo até que a gente usa no Hospital das Clínicas também, a gente tem alguns critérios, né? Então, de bomba de infusão, 2 medidas consecutivas de glicemia acima de 180, choque de qualquer etiologia, controle glicêmico instável no pós-operatório, uso de corticoides em altas doses em pacientes estáveis, né? Pacientes com hepatopatia grave, edema periférico importante. Então, são situações que nos despertam mais para o uso da bomba, né, da bomba de infusão. E, eu não sei se você já quer, nós temos que pensar, nós temos que ter, a monitorização contínua, né, para a glicemia de horário, cada hospital com o seu protocolo, né? E é importante que a gente motive as várias instituições a estabelecerem seus protocolos, né, Raduan? Eu acho que aqui é uma oportunidade que nós temos contato com profissionais de saúde de várias instituições, quer dizer, incentivar que esses protocolos sejam estabelecidos, mas um dos problemas que a gente tem que pensar é a questão da suspensão da bomba, é onde se vê a maior fonte de erros, de recorrência da descompensação diabética ou de hipoglicemias importantes, né, Raduan? Acho que então, alguns critérios. Então, os pacientes têm que estar estáveis, né, com a glicemia na meta, né, e sempre sem vasopressores ou com uma dose pequena, tá? E sempre iniciar a insulina basal ou o tratamento do diabetes que será realizado fora da UTI, pelo menos 3 horas antes do desligamento da bomba. Tem um problema que a gente vê, e gostaria de a opinião de vocês, né? O que a gente vê com muita frequência, bom, chegou num ponto, a glicemia está mais baixa, o paciente está bem, e aí o plantonista da UTI desliga a bomba, né? E não começa o tratamento, ou só começa a dar insulina de longa duração, faz a correção só depois de desligada a bomba. Então, frequentemente existe uma recorrência do quadro, recorrência da hipoglicemia, da hiperglicemia, ou então um uso exagerado de insulina levando a hipoglicemia. Então, é algo que eu gostaria de enfatizar, que é iniciar o tratamento e manter a monitorização antes do desligamento da bomba. Ok. O Simão colocou muito bem o que acontece no mundo real. É exatamente isso que ele falou. Nós aqui na Beneficência temos estatísticas para hipoglicemia, estatísticas para adesão à bomba e temos estatísticas para religamento de bomba. E essa estatística está muito fora daquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque é exatamente o que o Simão falou. O intensivista desliga a bomba de infusão sem que antes tenha feito uma dose prévia de uma insulina subcutânea para manter, pelo menos, uma dose mínima de insulina presente no organismo do paciente. Vale lembrar que quando a insulina endovenosa é desligada, em questão de minutos, a insulina desaparece da circulação. Se a gente não tiver feito previamente uma dose de insulina basal, 2 a 3 horas antes de desligar a bomba, muito provavelmente esse paciente vai fazer um rebote, a glicemia vai lá para cima, e aí toca ligar a bomba de novo e começar de novo o tratamento. Então, isso é uma coisa que vale a pena ser lembrado para todos, no momento da desligar a bomba. Os critérios são estabilidade do paciente, já não estar mais necessitando de drogas vasoativas, o corticoide, nós temos vivido a era do Covid, e
nossos pacientes têm recebido dexametasona à vontade, de acordo com o protocolo, e a glicemia vai parar lá em cima, e é muito difícil a gente conseguir desligar a bomba na UTI enquanto o paciente ainda está usando doses altas de corticoide, a gente não vai conseguir. Então, tudo isso são critérios. E uma coisa importante que vocês precisam ficar de olho, quando a necessidade de insulina na bomba está bem baixa, 1 ml por hora, 1 unidade por hora, 1 unidade e meia, é sinal que o paciente está estabilizando e a gente já teria até condição, quem sabe, de tentar a transição da insulina endovenosa para a insulina subcutânea. Mais algum detalhe que nós esquecemos dessa fase de bomba, paciente mais crítico, que daqui para frente eu já vou passar para a transação desse paciente para a enfermaria e nós vamos falar de tratamento na enfermaria. Mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Está perfeito. Ok, É Cláudio? isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, muito bom. Nosso paciente da pneumonia recebeu seus antibióticos, recebeu insulina no menor de 4, a glicemia dele se estabilizou, as necessidades de insulina na infusão estavam cada vez menores. Aí a gente fez uma dose de insulina subcutânea. A gente calcula essa dose da insulina subcutânea a ser feita pegando as 6 últimas horas do tratamento da bomba de infusão. Então, a gente soma quanto esse paciente recebeu por hora nas 6 últimas horas. Tira 20% desse valor, a gente tem a dose total diária de insulina. Sempre é bom lembrar que da dose total diária de insulina, 50% é basal, 50% é prandial. Então, vamos supor que esse paciente estava recebendo 1 ml por hora nas últimas 6 horas, ele recebeu 6 ml. Multiplica por 4, 24 é a dose total de diária de insulina nas 24 horas. Tira 20%, a gente fica aí com 18 unidades, 9 é basal, 9 é prandial. Então, ele vai para a enfermaria com 9 unidades de insulina glargina, por exemplo, e 3 unidades de insulina rápida, uma em cada refeição. Muito bom. Aí, na enfermaria, só mais uma coisa que eu queria falar das metas. Essas metas que a Cláudia pôs e que a gente está usando até hoje foram propostas no estudo NICE-SUGAR, que é um estudo de 2006, e que agora não teve nada mais atual que fizesse a gente mudar de ideia. Então, a gente tem que evitar a hipoglicemia, como a Cláudia falou muito bem, evitar a hiperglicemia. Para isso, é mais prudente uma meta dentro da UTI de 140 e 180. Muito bom. Agora o paciente foi para a enfermaria, recebeu, vamos dizer assim, um basal bolos saindo da UTI. E como é que a gente faz atualmente o tratamento desses pacientes na enfermaria, Cláudio? Doutor Roberto, o senhor levantou um ponto importantíssimo. Realmente, o NICE-SUGAR é um estudo mais antigo, e os estudos que vieram depois não só não acrescentaram, não discordaram dele, como concordaram e reforçaram realmente essa indicação, né? Vários outros estudos depois comparando essa questão de um controle mais intensivo, buscando uma meta mais baixa, com um controle um pouco mais permissível, realmente reforçaram essa questão de que a mortalidade é maior quanto mais estrito o controle. Então, foi até um estudo mais antigo, mas que foi cada vez mais reforçado e endossado pelos outros. Outro ponto importantíssimo, dentro dessa migração da insulina endovenosa para a insulina subcutânea, planejar uma divisão entre a insulina basal e a insulina rápida. Uma coisa que é fortemente desencorajada é usar apenas uma tabela de correção para controle da glicemia. Porque esse indivíduo, muitas vezes, vai precisar realmente de uma insulinização mais plena, contínua, e se eu uso só uma tabela de correção, como único fator de correção, único fator de tratamento da hiperglicemia, ele vai ficar hiperglicêmico, aí eu vou dar insulina, eu vou baixar a glicemia. E aí não vai mais ter insulina, dali a algumas horas ele vai voltar a ficar hiperglicêmico, ele vai ter uma grande variabilidade glicêmica, ele vai continuar apresentando esses picos de glicemia, e muitas vezes eu acabo até causando uma hipoglicemia. Muitas vezes, nesses picos, eu vou tratar e às vezes eu acabo baixando demais a glicemia, tenho um risco maior de hipo, e aí o paciente vai viver os dois espectros da glicemia desfavorável, tanto a hiper quanto a hipoglicemia. É importante também alinhar
o momento da medição da glicemia com as refeições do indivíduo. Isso que eu queria que você falasse. É uma coisa muito frequente, nós vemos na prescrição, glicemia de 6 em 6 horas. E aí, às vezes, mede às 8 da manhã, antes do café da manhã, a próxima vai ser às 2 da tarde. Depois do almoço. Depois do almoço. E aí ele vai ter uma glicemia mais alta, porque ele comeu, eu vou dar uma dose de insulina, mas já no período pós-prandial, a gente sabe que corrigir a glicemia no período pós-prandial tem um risco maior de hipoglicemia. Exatamente. E aí vai medir uma outra glicemia às 2 da manhã. Jejum é outro momento que corrigir. Tem que ter uma cautela maior, porque tem um risco maior também de induzir uma hipoglicemia. Então é extremamente importante alinhar o momento da medição da glicemia com o momento da refeição. Então, fazer antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, e por volta das 22 horas, quando esse paciente for dormir. E planejar essa questão da dose prandial. Né? Lembrar que no momento que eu dou uma insulina rápida, eu posso usar uma dose para o carboidrato da refeição, a dose para o aporte nutricional, e uma dose de correção. Então, não apenas usar uma tabela escalonada, né, a tabela de correção, mas planejar uma dose fixa, como, por exemplo, essas 3 unidades em cada refeição, e se o indivíduo está mais hiperglicêmico antes da refeição, uma dose maior, proporcional ao valor da glicemia, mas tentar sempre coincidir isso com antes da refeição. E tomar bastante cuidado quando for às 22 horas, algum outro momento. Deixa eu reforçar um pouco isso que você falou, é importante. Então, são 3 doses prescritas, pré-refeição, que a gente chama de insulina prandial. E, de acordo com a glicemia desses pacientes, antes da refeição, ele pode precisar de uma insulina correcional. É isso que você pôs, né, Claudinho? Isso mesmo. Então, se a glicemia antes da refeição estiver alta, a gente adiciona um pouco de insulina correcional à insulina prandial, soma as duas e aplica. O cenário ideal é o paciente não precisar de insulina correcional, só precisar da basal e das 3 doses de prandial. Desculpe a interrupção, por favor, pode continuar. E aí, para esse indivíduo que já não é mais um indivíduo crítico, já não está mais na terapia intensiva, já tem uma situação mais estável, eu posso buscar uma glicemia antes da refeição entre 100 a 140. Se for possível atingir isso, sem o risco excessivo de hipoglicemias. E se eventualmente, por algum motivo, fizer uma glicemia após a refeição, idealmente cerca de 2 horas após, tentar buscar sempre valores abaixo de 180. Então, não exceder esse valor. Exato. Simão. Eu gostaria de enfatizar o que você está falando, né, que a Cláudia falou, perfeito, né, de lembrar que esses pacientes, né, nossos pacientes com pneumonia, e os outros vão para várias enfermarias, vários lugares do hospital que muitas vezes não terão o controle do endocrinologista. Então, nós temos que enfatizar isso, quer dizer, na maioria dos hospitais ainda se usa esse esquema de simples da tabelinha. Então, enfatizar os slide scale, né, enfatizar que tem que haver uma dose para os carboidratos e uma dose de correção. Né? A situação ideal seria que, dentro do hospital, a gente tivesse uma condição que a gente soubesse a quantidade de carboidratos que o paciente vai ingerir. Tá? Mas, evidentemente, é difícil. A gente faz um cálculo, faz uma dose fixa e faz a dose convencional, como o Raduan bem falou. Eu queria falar de outras situações, né? Do indivíduo que está com uma dieta enteral contínua, tá? Então, o que a gente costuma fazer é dar uma insulina basal e monitorizar a cada 4, 6 horas, 6 horas e fazer uma dose de correção. Né? Então, dieta integral e, na medida do possível, né, a gente lida às vezes com pacientes que usam dieta integral pela vida toda. Então, nesses pacientes, muitas vezes a gente tem que solicitar que se concentre essa infusão enteral em horários que talvez mimetizem uma refeição normal.
que muitas vezes é difícil. A gente já teve, né, Cláudia, alguns casos, situação desse tipo. É importante a gente passar a experiência da gente, que é muito difícil, mas eventualmente a gente consegue concentrar e não dar uma dieta integral contínua. Da mesma forma, um outro ponto importante é a monitorização de indivíduos que estão em jejum, né? Por algum motivo, no pós-operatório, no pré-operatório. Então, de novo, uma insulina basal e uma monitorização glicêmica a cada 4 horas, com reposição de insulina de curta duração. Então, esses pontos são importantes e enfatizar, né, essa questão de não fazer glicemias e corrigi-las fora dos horários da refeição, a não ser em níveis muito altos, que é algo que já se faz. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos o nosso grupo de hiperglicemia hospitalar do Hospital das Clínicas, nós fomos rever como se fazia na instituição. Grande parte dos pacientes diabéticos não tinham monitorização e a grande maioria fazia glicemia capilar a cada 6 horas, com uma prevalência de hipoglicemia muito elevada. Então, é muito importante enfatizar isso para vocês. Muito bom. Então, fazendo um resuminho daquilo que foi dito, a prescrição ideal de glicemias capilares seria antes das refeições e 2 horas após, e quem sabe uma glicemia ao deitar, que é o que a gente faz aqui na Beneficência. Diariamente a gente faz uma avaliação do que aconteceu no dia anterior, a gente faz um inventário do dia anterior para poder fazer a prescrição do dia que a gente está vivendo. Então, a gente tem que olhar para o que aconteceu no dia anterior para poder prescrever no dia que você está fazendo a prescrição. A coincidência da glicemia com a dose da insulina prandial e com a refeição, que pode parecer simples, é tremendamente complicado. É tremendamente complicado. Muitas vezes a enfermeira chega no quarto, o paciente já comeu, ela faz a glicemia mesmo com o paciente alimentado, você faz um raciocínio com aquela glicemia pré-prandial, e aí você aumenta a dose da insulina da refeição no dia seguinte. Na verdade, ele já havia comido. Então, é muito difícil para uma enfermeira que tem 16, 18, 20 pacientes para lidar, ela conseguir chegar nos horários adequados para dar para a gente as informações que a gente precisa. Então, isso é um trabalho de dia a dia, de boca a boca. Eu tenho que chegar na enfermeira, pedir, por favor, que ela se atente aos horários. Eu peço ao paciente que, quando chegar a bandeja no quarto, que ele não encoste na bandeja enquanto a moça não vier fazer o destro e não fizer a insulina rápida para ele. Aí, só depois que ele come. Todas essas coisas são dicas que vocês podem usar, porque realmente essa cronologia é muito complicado. Você queria falar alguma coisa, Simão? Eu queria corroborar o que você está falando, porque no nosso serviço no Einstein, né, é exatamente o mesmo problema. Quer dizer, coordenar a enfermeira com a pessoal da Copa e com o paciente é extremamente difícil, é algo que a gente tem que orientar os três, porque tem que chegar a dieta na hora certa, existem os horários de aferição, né? Lembrar que não pode ser um horário fixo, tem que ser um horário em que venha a alimentação. Né? Isso é algo que a gente tem que insistir muitas vezes, né? Fazer uma autocrítica contínua em relação ao que está acontecendo. E colocar uma outra situação, Eduardo, que eu quero ouvir a opinião de vocês, é aquele paciente que está inapetente, né? Aquele paciente que está inapetente e que você não sabe quanto vai ingerir, né, da dieta oferecida. Então, eventualmente, nesses pacientes, a gente monitora a glicemia, mede a glicemia capilar antes, logicamente, mas espera se alimentar e depois vai extremamente importante verificar quem é esse paciente e atentar para ele, porque a gente pode dar insulina e ele faz uma hipoglicemia tardia. Né? Lembrar desse tipo de paciente também é importante. Então, outra coisa importante, que é sempre importante enfatizar, qualquer intercorrência que o paciente tiver, tem algum sintoma, seja ele sugestivo de hipoglicemia ou não, eventualmente faz uma bacteremia, algum outro sintoma, sempre importante, como parte dos sinais vitais, aferir a glicemia nesse momento também.
Eu vou Sempre que deixar, ocorrer uma hipoglicemia, ajustar o tratamento e repensar o esquema que vem sendo usado. eu vou deixar aqui mais algumas dicas do problema da hipoglicemia, que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre esperto, né? Então, muitas vezes a gente passa de manhã, faz uma prescrição de insulina, o paciente não é nosso, o paciente é de outra equipe, o outro colega vem e faz um pedido de endoscopia de urgência, que vai ser feita no fim da tarde, aí o paciente não recebe a refeição do almoço, ele tem lá uma insulina prescrita na hora do almoço, enfim, são situações que levam à hipoglicemia. O paciente recebendo corticoide em altas doses, e de repente o médico retira rapidamente esse corticoide. E a gente estava lá brigando contra o corticoide, tentando manter a glicemia no lugar, se retira rápido o corticoide, a glicemia vai lá para baixo. Paciente com sonda enteral, bonitinho, a gente fez o que o Dr. Simão mandou, deu uma dose de insulina basal, de 4 em 4 horas faz uma glicemia e corrige, aí de repente o paciente arranca a sonda. O aporte vai lá para baixo, as insulinas estão lá, a glicemia vai lá para baixo. Então, tudo isso são situações que não é que eu estou inventando, a gente vivencia isso no hospital. E a gente tem que ficar sempre de olho para isso, essas dicas de como evitar as hipoglicemias. O aporte da dieta enteral é um aporte eficaz, é contínuo, e se a insulina for contínua e a dieta for contínua, tudo bem. Qualquer coisa dessas duas continuidades que se interromper, já estraga todo o tratamento. Outra dica que eu queria deixar também é paciente que vai ficar em jejum. Paciente que vai ficar em jejum e que tem um esquema basal bolus prescrito, deve interromper as insulinas prandiais. A insulina basal é de bom grado, é interessante que a gente diminua um pouco a dose, mas não deixar o paciente totalmente sem insulina. Lembrar que a produção hepática de glicose continua, a produção do rim de glicose continua. Quer dizer, o paciente em jejum não recebe prandial e recebe uma dose um pouco menor de basal para não ficar totalmente sem insulina, principalmente se for tipo 1, que aí a glicemia vai disparar mesmo. Muito bom, já estamos conversando. Só duas questões assim, importantes dentro dessas dicas excelentes que você deu. Então, a questão de interromper, muitas vezes a gente não sabe, tem determinadas medicações que precisam de jejum, a enfermagem vai lá e interrompe a dieta interal. Então, tudo isso tem que ser previsto, né? Tem que ser previsto, tem que haver um diálogo entre a equipe porque às vezes, muitas vezes a gente já se deparou com hipoglicemia sem causa e vai se ver, interrompe para tal remédio a essa hora. E outro ponto que a gente gostaria que acontecesse, mas é muito difícil acontecer, mas vale como, é que se marcassem os procedimentos de preferência no mesmo período e com programação. Quando não houver urgência, né? Quando não houver urgência, a gente tenta fazer com que o procedimento seja programado. E esta é uma, né, de preferência no período da manhã, mas que haja programação. Isto nas instituições muitas vezes acaba não ocorrendo em função do acúmulo de trabalho. Outro fator que eu gostaria de lembrar é pacientes que submetidos a diálise, que eles não devem nunca receber insulina rápida e imediatamente ou horas antes da diálise, porque eles correm risco de fazer hipoglicemia durante o procedimento. Eu acho que já falamos algumas coisas dos pacientes internados. Eu queria só lembrar um pouquinho a respeito de medicação via oral, se tem uso, se não tem uso em paciente internado. Recentemente nós tivemos algumas publicações do Dr. Ampieres comparando um esquema de insulina basal com inibidor de PP4, comparado com basal bolus, e para pacientes internados em enfermaria sem grandes alterações clínicas, ele notou um controle adequado da glicemia nas duas situações, e ele deixou como sugestão uma alternativa ao basal bolus, o paciente que recebeu uma dose de insulina basal mais uma dose de sitagliptina de 100 miligramas. Enfim, como conceito, o tratamento de diabetes do hospital é insulina. Mas com um paciente estável, que interna por uma cirurgia eletiva, vai ficar no hospital há pouco tempo, está clinicamente compensado, a gente pode até manter a medicação oral que ele vinha recebendo em casa.
Agora, Totalmente de acordo. Claro, alguns cuidados que eu gostaria que você comentasse por ocasião da alta, como a gente proceder de acordo com a glicada que o paciente entrou, de acordo com o esquema que ele está recebendo no hospital na hora da alta. Como é que vocês lidam com isso? O momento da alta não é o momento do término do problema, né? Isso é muito importante. O indivíduo que ele já era previamente diabético e vinha bem controlado, ele pode perfeitamente voltar para o mesmo esquema que ele usava antes de tratamento e continuar o acompanhamento dele ambulatorial. O indivíduo que era um diabético já previamente sabido que era diabético e não vinha controlado, esse indivíduo vai precisar de ajustes na terapêutica dele. Esse momento da internação é uma oportunidade para já iniciar essa intervenção e ele dar a sequência ambulatorialmente. Um indivíduo que era um diabético e não sabia desse diagnóstico, na internação é diagnosticado com hiperglicemia e tem uma hemoglobina glicada alta, ele vai sair do hospital com alguma prescrição já para o tratamento do diabetes, adaptada, é claro, para a condição geral, tanto da hemoglobina glicada prévia, quanto a programação futura de tratamento, e vai ser orientado a manter esse segmento ambulatorialmente, a buscar o atendimento. E o indivíduo que tem isoladamente uma hiperglicemia hospitalar, sem o diagnóstico prévio de diabetes, a princípio, se até o final da internação realmente a glicemia está bem controlada, né, sem uso de altas doses de insulina, sem tanto peso de intervenção, esse indivíduo poderia ir de alta sem nenhum tratamento específico para glicemia, mas com orientação, é claro, de reavaliar isso ambulatorialmente. Ele pode ser um indivíduo sem o diagnóstico prévio de diabetes, uma hiperglicemia hospitalar, mas ele é um indivíduo que possivelmente tem um risco maior de evoluir com diabetes ao longo da vida. Talvez já fosse um pré-diabético, limítrofe, então é um indivíduo que se beneficiaria de um acompanhamento no longo prazo e de orientações na parte nutricional, exercício físico, algo que demanda um acompanhamento mais de longo prazo. Se assemelha muito ao diabetes gestacional, né? Exatamente. Depois da internação, a glicemia se normaliza, mas esse paciente é mais candidato a vir a ser diabético do que quem não apresenta problema. Simão, mais alguma recomendação? Eu acho que é exatamente isso, né? Dividir em 3 grupos, né? O paciente diabético descontrolado, vamos dizer assim, que a gente vai ser uma oportunidade para a gente aperfeiçoar o tratamento, aquele que não sabia ser diabético, a orientação em relação a isso, ver se ele precisa ou não de tratamento. Né? Agora, duas situações. Uma situação importante é aquele paciente que vai de alta com um risco maior. Tem paciente que vai de alta recebendo corticoides. Então, e vai ter que ter uma redução gradativa do uso de corticoides. Então, esse paciente tem que ser muito bem monitorizado, né? Então, orientado em relação ao uso de corticoide ou a outras situações de risco, né? Para redução de medicação oral, insulina, para a qual ele vai para casa. Tá? Então, e outro dado, para quem não está habituado, é que não é a intensidade da hiperglicemia hospitalar que vai guiar o tratamento futuro. Né? Quem tratou no passado, hoje é mais raro, mas ainda acontece, situações de estado hiperglicêmico hiperosmolar, sabe que muitos daqueles pacientes saíam sem medicação, né, apesar de glicemias extremamente elevadas. Então, não é o grau de hiperglicemia dentro do hospital que guia o tratamento futuro. É mais a situação anterior do diabetes, a situação em que ele está no momento da alta, e considerar os fatores de risco futuros em termos de manejo dessa situação. Um outro ponto bastante importante é já preparar esse paciente desde quando começa a planejar a alta, e não apenas no momento da alta. Se é um indivíduo que não usava insulina e para casa existe a perspectiva de que ele precisa dessa insulina, é importante já começar a treinar ele no uso da insulina, na monitorização glicêmica, ao invés de, no momento da alta, dizer, olha, o senhor vai com essa insulina para casa, ele não tem um tempo para preparar, para treinar,
E isso acaba gerando uma sobrecarga também para a equipe de enfermagem, que precisa às pressas orientar um paciente que poderia ter sido orientado com mais calma, poderia ter ele próprio já treinado as aplicações durante a internação. Isso acaba também prejudicando a alta dele, prejudicando o processo de adaptação. E é um ganho muito grande em termos de tratamento futuro, né? Isso a gente sabe, né, da experiência com diabéticos que internam, que esses pacientes previamente orientados vão bem melhor no acompanhamento. Então, é uma janela de oportunidades, né, que a gente tem para ter um controle melhor lá na frente, após a internação. Na verdade, nessas alturas, estar no hospital é interessante, né, porque ele tem acesso a uma nutricionista, que já pode lhe dar orientações, a enfermeira já ensina como usar a insulina, se for o caso. Para quem gosta de tabelinha, se o paciente se internar com uma glicada entre 7 e 8, e vier com medicação via oral, dá uma corrigida na medicação. Se o paciente vier com uma glicada entre 8 e 9, provavelmente ele vai precisar de uma dose de insulina basal e mantém a medicação via oral que ele vinha usando. E procurar o paciente que vem com glicada de 9,5, 10, esse paciente provavelmente vai sair do hospital com um esquema basal bolos, tem que ser bem orientado. Enfim, isso é mais um tipo de um algoritmo, não é nada rígido, mas é só para ter uma referência de como fazer na ocasião da... O que o Simão falou é muito importante, o uso do corticoide. Se o corticoide for retirado bruscamente, a gente tem que ter esse paciente sob extrema vigilância, porque ele, se tiver insulinizado pleno, ele vai fazer hipoglicemia mesmo. Então, eu costumo marcar retornos bastante breves após a aula, 1 semana, 2 semanas, no máximo, sempre o paciente. E o último comentário que eu queria fazer aqui é sobre o glicosímetro Libre, o CGMS, que hoje em dia muitos pacientes nossos já estão fazendo essa monitorização em casa, e quando eles internam, evidentemente, eles vêm com o aparelhinho ali no braço, e eles já estão acostumados a medir a glicemia com aquele aparelhinho, e eles não toleram mais a picada na ponta do dedo. Então, é uma situação que nós vamos ter que vivenciar agora. Já existem estudos clínicos comparando o controle de ponta de dedo com o controle do sensor. Parece que o sensor descobre mais hipoglicemias e deixa o paciente menos tempo na hipoglicemia, se é que ele vai ter, e ele é favorável também à hiperglicemia, mas eu acho que ainda não temos infraestrutura suficiente para ter um hospital, todo mundo com sensor de glicose no braço. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário final a respeito do sensor e já encerrando aqui a nossa conversa. Em relação ao sensor, realmente é extremamente confortável para o paciente. Afinal de contas, fazer várias medidas ao dia de glicemia capilar realmente acaba sendo desconfortável. E o sensor não só traz esse conforto de não precisar picar, como ele traz mais informações também. Então, ele traz toda uma curva, o indivíduo acorda, passa o sensor, eu sei o que aconteceu durante toda a madrugada. Então, acaba sendo uma informação mais completa. Agora, realmente, não existem tantos estudos para o indivíduo que está hospitalizado. Tem muitos medicamentos que podem influenciar a leitura do sensor, e também tem uma questão de que o indivíduo que está instável, ele tem uma perfusão diferenciada, eu provavelmente não posso confiar nesse sensor. Então, nem toda situação eu posso usar o sensor como medida única. Outra coisa importante é o indivíduo que faz uma hipoglicemia no sensor, o ideal é sempre confirmar com a ponta de dedo. Isso mesmo no indivíduo ambulatorial a gente já recomenda, né? Especialmente para o indivíduo internado, é importante. O sensor, ele tem também aquela questão de que ele tem alguns minutos de atraso, né? Ele tem um delay. Então, mudanças mais rápidas de glicemia sérica, o sensor pode levar uns 10, 15 minutos para identificar. E com isso pode ser que o indivíduo já esteja em hipoglicemia, já tenha sintomas, mas o sensor ainda não tenha captado isso. Acaba sendo uma outra limitação também. Simão? Eu acho que nós temos que criar uma cultura do uso do sensor, né? Quando começou, alguns anos atrás, o hospital pedia que tirasse o sensor, porque não existia ainda um treinamento de pessoal. Aí nós conseguimos que ele mantenha o sensor, como a Cláudia falou. Muitas das condutas precisam ser checadas ainda com glicemia capilar,
vantagens do sensor, tem as vantagens óbvias, né, de poder determinar a glicemia, e mais importante do que isso, a tendência da glicemia naquele momento, isso é importante, tá? Mas sempre a checagem, principalmente nos casos de hipoglicemia, porque existe um delay, existe sempre uma variabilidade grande, né? E outras situações, a situação da perfusão, do estado geral do paciente. Mas é um avanço, é algo que a gente está, né? Mas ainda faltam estudos para padronizar melhor e, como eu falei, criar uma cultura do uso desse sensor nos hospitais. Muito bom. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Cláudia Schmidt, o doutor Simão Lotenberg, pela participação, né, nessa nossa live que nós fizemos para a Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham aproveitado as nossas dicas, as nossas sugestões, que a gente, como tem algum tempo na estrada, vivenciando esse tipo de problema, a gente, felizmente, tem alguma coisa para transmitir para vocês daquilo que a gente vive dentro das instituições hospitalares. Eu desejo a todos um bom dia e agradeço a atenção de vocês e agradeço à SBD a oportunidade de a gente fazer essa conversa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, especialmente para falar sobre um tema tão importante, e foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer, o prazer de estar com meu amigo Dr. Raduan, doutora Cláudia, minha companheira de trabalho há alguns anos, né, e poder colaborar com essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, desse Novembro Azul Diabetes, que vai ter uma repercussão muito grande e contribuir demais para o conhecimento da doença e do seu tratamento. Tá? Muito obrigado. Ter consciência pela vida através de projetos de educação, saúde, cultura e ações sociais junto às comunidades. Projeto Eu Sou, Brasil Sem Parasitose, #Fortalize-se e muitos outros complementam nosso trabalho. Nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Juntos continuamos a escrever essa história. Juntos, todos somos FQM. LilyPlay, uma plataforma on demand para você acessar vídeos exclusivos de palestras com especialistas, debates, estudos e pesquisas com conteúdo sempre atual, sem propagandas e gratuito. Vindo ao LilyPlay, bem-vindo ao futuro.